Olá a todos, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante que é a aplicação da multiplicação de números naturais na resolução de problemas. Ou seja, vamos pegar todo o conhecimento teórico da multiplicação e analisarmos e verificarmos como que a gente pode aplicá-los na resolução de alguns problemas. Legal? Para isso eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos bem interessantes para que a gente possa resolvê-los mediante a multiplicação. Vamos aqui ao primeiro, reparem. Uma classe é formada por 5 fileiras com 6 carteiras em cada uma e 2 fileiras com 5 carteiras em cada uma. Num certo dia, ficaram vazias 7 carteiras. Quantos foram os alunos que compareceram à aula nesse dia? Então, reparem que, como já lhes falei algumas vezes, tá? Para que a gente possa resolver bem certo um problema qualquer, é importante que você saiba interpretá-lo. E aqui nesse caso, repare que, para que a gente possa descobrir a quantidade de alunos que compareceram à aula nesse dia, sabendo já a quantidade que faltou, porque aqui no caso eu tenho 7 carteiras vazias, automaticamente 7 alunos não foram à aula nesse dia. Eu tenho que saber qual é o total de carteiras, ou na verdade, quantos alunos cabem na sala, tá bom? E é isso que a gente vai fazer agora. Reparem, nessa sala eu tenho 5 carteiras, então eu tenho aqui, ó, 5 carteiras, onde cada uma delas eu tenho 5 fileiras, onde em cada uma delas cabem 6 carteiras. Então aqui eu vou resolver a multiplicação de 5 por 6, cujo resultado é igual a 30. Só que, além dessas 5 fileiras, nós temos outras 2 fileiras, onde em cada uma delas cabem 5 carteiras. Legal? E aí, resolvendo essa multiplicação, 2 vezes 5 é igual a 10. Logo então, pessoal, para que a gente possa descobrir o total de carteiras nessa sala, ou o total de alunos que frequentam essa sala de aula, eu vou somar esses 2 resultados. 30 mais 10 é igual a 40, beleza? Ou seja, esse 40 aqui me representa o total de carteiras ou total de alunos dessa turma. Mas, de acordo com a questão, em um certo dia, 7 carteiras ficaram vazias. Bem, se 7 carteiras ficaram vazias, é porque 7 alunos deixaram de comparecer à aula nesse dia. Logo, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar dos 40, eu vou subtrair 7 unidades. Legal? Por quê? Porque do total, 7 não foram. Se não foram, não compareceram, a gente tira da contagem total, ok? E eu vou resolver aqui ao lado, olha só. Então, aqui eu tenho 40 menos o 7, ok? Resolvendo 40 menos 7, o que acontece? 0 para tirar 7 não pode, mas tem a regrinha do empresta, ou seja, esse 4, dele eu vou emprestar uma unidade, o que vai ficar 10. E desse 4 passou a valer 3, tá bom? Então, vamos lá. Subtraindo 10 menos 7, o resultado é 3. Subtraindo agora o 3, que foi o que sobrou, a gente tem como resultado final, então, aqui 33. Isso quer dizer, então, que nesse dia compareceram à aula 33 alunos. Legal? Então, reparem que em um simples probleminha, nós já envolvemos aqui nele as 3 operações, aliás, 3 operações matemáticas básicas: a adição, subtração e multiplicação. Bacana? Ok, então, pessoal, vamos aqui agora resolvermos o nosso segundo problema. Vamos aqui à leitura dele. Se um certo produto custa R$ 7,00, quanto se pagará ao comprar 4 desses produtos? Bem, eu tenho aqui um tipo de problema onde ele pode ser resolvido por adição ou por multiplicação. Vamos fazer de 2 maneiras? Olha só então. Se eu tenho um produto qualquer, cujo valor, a ser pago por ele
custa R$ 7,00 e eu quero comprar 4 deles, eu vou fazer o seguinte então. Eu posso pegar o 7, repeti-lo 4 vezes e resolver a soma desses 4 valores. Então aqui, reparem, 7 mais 7 é igual a 14, 14 mais 7 é igual a 21 e 21 mais 7 é igual a 28. Ou então, você pode trabalhar com a multiplicação. Quer dizer que eu tenho 4 produtos, onde cada um deles me custará R$ 7,00. Então, nesse caso, eu vou resolver a multiplicação de 4 por 7. E a multiplicação de 4 vezes 7 também é 28. Atenção, por se tratar de um problema que está envolvendo dinheiro, tá? A resposta final você destaca em reais. Aqui no caso, então, a nossa resposta final é igual a R$ 28. Legal, pessoal? Então, reparem que aqui é um probleminha até bem fácil e que a gente costuma muito trabalhar com isso no nosso dia a dia. Eu vou comprar um produto qualquer que tem um certo preço e eu quero comprar uma quantidade acima de uma unidade. O que a gente faz? Ora, é só pegar, então, o preço desse produto e multiplicar pela quantidade, tá? Ok? No nosso terceiro exemplo, temos o seguinte aqui, olha só. Um andarilho caminha 4 horas por dia, andando 8 quilômetros em cada dia. Quantos quilômetros ele andará em uma semana? Gente, eu tenho aqui que fazer uma pequena transformação, por quê? Porque a questão me dá a quantidade, né, que ele caminha em dias e a questão quer saber em semana. Bem, nesse caso aqui, como nós devemos saber, uma semana equivale a 7 dias. Então, eu vou destacar isso aqui, tá bom? Então, nós temos aí que uma semana equivale a 7 dias, tá? Agora, vamos lá. Um andarilho caminha 4 horas por dia, andando 8 quilômetros em cada dia. Beleza. Então, olha só. Em um dia, ele caminha 8 quilômetros, ok? km é a abreviação para quilômetros, legal? Então, se um dia ele caminha 8 quilômetros, quanto ele vai caminhar em uma semana? Bem, vamos pensar o seguinte. Eu acabei de lhes dizer que em uma semana nós temos 7 dias completos. Se a questão está me informando que esse rapaz ele caminha 8 quilômetros por dia, para que eu possa descobrir quanto ele andará em uma semana, é só fazermos o seguinte. Eu tenho que resolver a multiplicação de 7 por 8. Espera aí, por que 7? Esse 7 é em relação à quantidade de dias, que equivalem a uma semana. Por que esse 8? O 8 é referente à quantidade de quilômetros que ele anda por dia, tá bom? De acordo com a questão, ele anda 8 quilômetros em cada dia. Legal, pessoal? E aí, resolvendo aqui 7 vezes 8, o nosso resultado é igual a 56. Portanto, então, esse andarilho, ele percorrerá 56 quilômetros em uma semana. Eu não tenho coragem, né? Tá? Então, a nossa resposta para essa questão equivale a 56 quilômetros, ok? Então, com isso, reparem que, nesta nossa aula de hoje, nós trabalhamos aqui a resolução de 3 probleminhas, até de certa forma básicos, onde esses problemas são resolvidos mediante conhecimentos de multiplicação, tá? Só lembrando aqui um detalhe que, nesse primeiro problema, nós tivemos como resultado final igual a 33 alunos. Aqui ficou um pouco apagado, tá? Não é a letra U, é a letra O, tá? Então, aqui nós temos o resultado final igual a 33. Nesse segundo problema, que é um problema também muito utilizado por todos nós no nosso cotidiano, tá? Que trata de pagamento, de compra de um ou mais produtos, ok? Então, se você vai comprar mais de um produto, né? Uma quantidade maior do que de um certo produto, e ele custa um certo valor, é só você pegar e multiplicar essa quantidade pelo preço desse produto.
E, nesse último exemplo, nós trabalhamos aqui uma questão bem interessante que trata de, além de envolver a multiplicação, também a transformação de unidade. Ou seja, eu tinha que saber que semana equivale a 7 dias. Agora, um detalhe importante que eu acredito que alguns devem ter percebido é o seguinte, que às vezes a questão ela é malvada. Por quê? Porque ela te dá números que serão até mesmo desnecessários. Por exemplo, aqui olha só, o andarilho caminha 4 horas por dia, andando 8 quilômetros em cada dia. Se a questão quer saber a quantidade de quilômetros em uma semana e ela mesma já me deu essa quantidade, para que eu tenho que saber então que esse cara caminha 4 horas por dia? Tá? Então cuidado com essas pegadinhas, por quê? Porque de repente você pode pensar que esse 4 deveria ter sido utilizado em algum momento e na verdade não foi. Legal, pessoal? Então muito obrigado pela atenção e tchau.